Olá, internautas, telespectadores, sejam muito bem-vindos à nossa TV Cidade SL. Começando aqui mais um TV Cidade Entrevista. E hoje estamos com muita satisfação recebendo o Carlos Henrique Pedroso Bícego, que é engenheiro agrônomo, químico, trabalha na área de dedetização, com a erradicação de várias pragas. E é um assunto extremamente interessante que envolve toda a sociedade, querendo ou não, porque nos afeta, né, enquanto comunidade, enquanto cidade. Inicialmente, Carlos Henrique, seja muito bem-vindo. Obrigado, Pablo. É um prazer poder estar aqui e falar um pouco sobre as pragas, sobre o controle de pragas, sobre as doenças transmitidas pelas pragas, né? Isso, e é interessante, né, o chamar você de CH, tá? Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. É interessante pelo seguinte, porque hoje nós vemos, a gente estava até conversando antes, a proliferação de muitas pragas que a gente acha inofensivas, né? Vai desde, por exemplo, que eu tinha falado através do filho dele, né, que publicou no Facebook uma matéria interessante falando sobre o percevejo. Exato. Que aparentemente para nós é um bichinho ali inofensivo que de vez em quando entra em nossa casa, aí se você matar ele exala aquele cheiro, só que não é bem assim, né, CH? Ô Pablo, quando a gente fala em pragas, né, o pessoal já associa sempre dois, né? Ou barata ou rato. Só. Mas pragas são diversos insetos, diversos aracnídeos, diversos mamíferos que são pragas, né? Uhum. O que a gente estava comentando agora há pouco sobre o percevejo, né? Uhum. É o percevejo da cama. É um percevejo que surgiu de um tempo para cá, está se espalhando. A gente já teve casos aqui, já em São Lourenço. Ele fica debaixo dos colchões, bem nas frestas da cama, ali no meio do estrado. Ele fica escondido. Sim. Você não vê ele de dia, Uhum. tá? Aí o que acontece? À noite, a hora que está todo mundo dormindo, a hora que está todo mundo sossegado, ele começa a sugar sangue. Tá? Então ele vai sugando sangue, ele pica, né? Vai sugando sangue, e aquilo ali onde ele fez onde ele colocou o aparelho bucal dele, né? Começa a dar uma alergia, começa a dar uma coceira, né? Isso em criança, pessoa de idade, começa a dar uma alergia, começa a dar uma irritação, pode dar até aquilo evoluir para uma ferida, né? Entendi. Então, o percevejo mais famoso é aquele que transmite o mal de Chagas. Famoso mal de Chagas, né? Mal de Chagas. Ele, até pouco tempo atrás, ele foi erradicado, né, devido ao combate sistêmico pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde e tal. Mas de um tempo para cá, né, ele começou a voltar a proliferar. Uma coisa que a gente sempre fala, né? As pragas não consegue, a gente não consegue erradicar pragas, né? Às vezes quando o cliente falou, pô, você falou que ia acabar com as pragas. Não, eu não falei que ia acabar com as pragas. Não existe eu isso, vou gente. controlar as pragas. Existe um durante controle, né? aquele tempo, durante aquela garantia que a gente coloca lá no certificado de garantia, a gente consegue manter o controle. Passou um tempo, o que acontece? Aquele produto ele vai perdendo eficácia e o inseto começa a aparecer, mesmo porque vai começando a aparecer populações resistentes, né? E isso a gente enfrenta muito com o controle daquela baratinha de cozinha, né? Sim. É uma baratinha extremamente resistente a inseticida. Então, em cozinhas comerciais, em hotéis, padaria, restaurante... É essa barata comum que a gente vê? Não é aquela barata grande que a gente vê de esgoto. Ela é uma barata pequena que ela fica aí no máximo 2 centímetros. Interessante. O nome dela científico é Blatella germanica. Tá? Ela vem importada da Alemanha. Oh. Tá? Então, ela é uma barata extremamente resistente a inseticida. Eu falo que 80% do meu trabalho é para o controle dessa praga. Interessante. São as nossas, né, pragas urbanas. Agora é interessante porque realmente os insetos, né, você não tem como erradicá-los, porque, inclusive a gente estava conversando também off lá, eles estão aqui na Terra muito antes do ser humano, né? Exato. Então, já foram encontrados fósseis, a gente estava comentando anteriormente sobre escorpião, né? Já foi encontrado fósseis de escorpião de 400 milhões de anos.
Muito anterior ao ser humano. Anterior aos dinossauros, para é. você ter uma ideia. Então, as pragas já estão há muito tempo, nós vamos embora e elas vão continuar aqui. Então, o que a gente faz é um trabalho de controle, né? Então, buscando efetivamente medidas preventivas, medidas curativas, né? Para você ter um controle sobre determinada praga. Correto. E nós vamos começar então a falar sobre alguns insetos, né? Nós preparamos Eu tenho uma apresentação, né? Isso. Que a gente, quando a gente faz, eu normalmente eu dou essa palestra em laticínios, fábrica de doce. A última vez que eu fiz na Copasa Águas Minerais, né? Justamente para o pessoal entender, né? Um pouco, né, sobre a biologia, sobre o comportamento de cada uma das pragas, né? Então, só como histórico, né, as pragas já existem já tem relatos desde a Bíblia, né? Isso. Desde o Egito, né? Aquelas pragas de gafanhoto, pragas de sapo. Então, as pragas são coisas antigas, né? Tem um relato sobre os maias que fala que eles foram exterminados por mosquitos. Porque na época teve um grande desmatamento e, segundo, né, os estudiosos, aquele desmatamento provocou muita erosão. Então, aquela erosão foi formando pântanos, né? Acumulando muita água parada. E aquilo favorecendo o controle, favorecendo a criação de mosquitos, né? E aquilo foi disseminando doenças. Então, segundo alguns estudiosos, foi uma das teorias da extinção dos maias. Da extinção, né? Ou do problema de doença que teve lá com os maias, né? Interessante. Então, são pragas, relatos muito antigos, né? E atualmente, né, as pragas têm entrado em evidência porque quanto maior a população, mais alimento, mais lixo. Quanto mais lixo, mais comida para os insetos. Sim. Né? A gente fala insetos, mas tem os roedores, tem os aracnídeos, né? São vários, né? Né? O escorpião, por exemplo, ele não é considerado um inseto, né? Ele é um aracnídeo. Né? Ele tem 4 pares de patas, né? Então, quanto maior a população, maior a quantidade de pragas, né? Sim, sim. O que a gente selecionou aqui, primeiramente, né? Falando do histórico, na Idade Média, uma das principais pragas que teve na época, que todo mundo estudou, foi a peste negra. A peste negra, segundo alguns estudiosos, chegou a matar 30 milhões de pessoas. Tá? Gente, é muita coisa. E ela é transmitida por uma bactéria presente na pulga. E essa pulga é um parasita dos ratos. Então, como não tinha um controle eficaz de roedores naquela época, né, as pulgas também aumentaram muito. Quanto mais rato, vai ter mais parasitos, mais pulgas. E aquelas pulgas, quando picavam as pessoas, transmitiam a bactéria. E isso causou uma mortandade enorme, dizimou uma quantidade muito grande de pessoas, né? Mais recentemente, né, falando aqui em 2002, né, que a gente começou a epidemia de dengue, mais de 250 mil casos foram registrados no Rio de Janeiro. Né? Só no Rio de Janeiro, hein? Só no Rio de Janeiro, com 54 óbitos. Gente. Né? Um pouco depois, de 2003, teve um caso de uma pneumonia asiática que surgiu lá na China, também associaram com a barata. A barata que estava transmitindo isso, por onde ela ia passando, ela ia transmitindo bactéria, fungo, né, e outros patógenos, né, associaram com isso, né? E só como um detalhe, né, a dengue em 2009 chegou na Argentina. Tá? Então, ela não fica só em locais quentes. O mosquito está se adaptando, né? E está atingindo locais com temperatura mais fria, né? É o caso aqui de São Lourenço. Nunca foi uma epidemia. Por quê? A temperatura média
que o inseto precisa é de 24 graus Celsius. Sim. Como a temperatura média de São Lourenço é por volta de 18,5 graus Celsius, então ele não consegue se reproduzir com tanta facilidade. Entendeu? Por isso que a gente ainda não teve uma epidemia. Mas nada impede do bicho se adaptando a essa nova temperatura e vir a causar um problema futuro, né? Tomara que demore bem ou não aconteça, na verdade, né? Agora, propriamente dito, né, nós vamos falar sobre cada uma de algumas pragas, né? A gente vai falar sobre, como a gente comentou, né, Pablo? Quando a gente fala em pragas, né, a pessoa sempre lembra da barata, né? Todo mundo acho que tem medo de barata. A famosa, né? Barata. Barata é unânime, barata e rato. Mas tem muitas outras pragas, né? Então, a gente, só falando sobre os mosquitos, né? Uhum. Eles são, o Aedes aegypti, ele é vetor, né? A gente comentou, da dengue, né? São 4 vírus, né? Na verdade, são 4 vírus, tá? Tem o do tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, né? Tem a chikungunya e tem a zika, tá? Fora a dengue, né, que é a famosa, já foi a primeira, né, que se manifestou. Então, a dengue são 4 tipos de vírus, 4 vírus, né, diferentes. Tem a chikungunya e tem a zika. Você tem o pernilongo comum, ele também é vetor da filariose, vetor de outras viroses, tá? Uhum. Você tem o mosquito anófeles, que ele aqui na nossa região não tem, mas ele é o vetor da malária. Então, uma praga muito agressiva, né, em locais lá mais para o norte do Brasil, né? Correto. Mas já foi registrado casos também no Rio de Janeiro, né? Porque transporte de carga, né, de navio para cá, navio para lá, então essa praga vai se proliferando, né? Você tem o vetor, o mosquito Plebotus, também, que é o vetor da leishmaniose. A leishmaniose também já fez estrago por aí, né? Plebotomos, né? Desculpe, né? Então é o vetor também da leishmaniose. E tem os simulídeos, né? Os simulídeos é aquele famoso borrachudo. Aquele eu acho o pior dos insetos. Porque o pernilongo, o que acontece? Você tá vendo ele picar, você vai lá, dá um tapa, você mata ele. O borrachudo... O borrachudo, na hora que você vai dar um tapa, ele já voou há muito tempo. Então... é terrível, principalmente quando você vai na beira do Rio Verde, você tem muito dele, né? Então, é um inseto assim que causa um incômodo danado, né? Como um exemplo, um tempo atrás nós tivemos lá em Ilhabela, né? Foi eu e minha esposa, mais um casal, né? E entramos lá, fomos subindo, fazendo uma trilha e tal, bacana. Vimos uma praia maravilhosa lá embaixo. Nossa, é lá mesmo que nós vamos. Lugar maravilhoso, paradisíaco, né? Rapaz, paramos lá, chegou no quiosque, pediu uma cerveja, né? E as meninas foram colocar o biquíni. Rapaz, não deu tempo de tomar cerveja. Tanto borrachudo que tinha. Gente... Começou a picar uma da amiga da minha esposa que estava lá, né? Ela é extremamente alérgica. Começou a picar, ela já começou a coçar. Aquilo coça. Ela, coça não, vamos embora. Eu falei, mas não trouxe o repelente? Não, pô, mas não tá funcionando. Então, ó, não consegui tomar uma cerveja. Então fomos embora. Você vê, atrapalha o próprio turismo. Ele parece que ele é bem simpático com água, né? Quanto mais água, maior mais o bicho se reproduz, né? Interessante. Duas coisas que ele precisa, de temperatura e água, né? Um outro inseto, né, nós vamos falar um pouco sobre ele, são as moscas, né? A mosca doméstica, que é a mosquinha que fica dentro da residência, né? Ela é vetora de inúmeras doenças. Por quê? A mosca ela é um inseto decompositor. Então ela vê um cocô do cachorro, ela vai lá, pousa lá. Dali ela vai para sua cozinha, pousou na carne, só dela pousar já contaminou. Já contaminou. Pousou em cima da sua pia, já contaminou. É muito rápido, né? E é outra praga também que você não consegue matar. Exato.
É um inseto voador, então não tem como se acabar, porque você mata uma, entra a outra, mata uma, entra a outra. Ela vai entrando pela janela, entra pela porta, né? E a tal da varejeira? A varejeira é a mesma coisa, né? São insetos decompositores que vivem, né, em restos de excrementos de animais, vivem em cadáveres, né? Às vezes você tem, por exemplo, a pessoa, você vê isso, às vezes morre um cachorro, o cara vai enterrar, ele joga lá no terreno baldio. Enche de varejeira. Vai encher de outras... mosca, de varejeira, né? E aquilo vai disseminando para a redondeza toda, né? Eu falo isso, mas pode ser um gambá, pode ser um gato, pode ser uma galinha, pode ser qualquer animal, né? Enfim, e aquilo vai disseminando doença para toda aquela redondeza, né? Então ela transmite inúmeras doenças, fungo, bactéria, vírus, né? E vermes, inclusive, né? Tem uma mosca que não tem aqui, mas ela tem na África, né? Já foram registrados alguns casos, que é a mosca tsetse. É uma mosca do sono. Ela pica a pessoa e a pessoa dá uma doença que a pessoa se sente muito fraca, se sente debilitada. Enfim, a pessoa praticamente fica dormindo direto. Olha... Entendeu? É uma outra praga, já foi registrado alguns casos aqui, mas na nossa região ela não ocorre, né? Correto. CH, antes de nós passarmos para as próximas, esse assunto vai continuar, nós precisamos fazer só um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Com certeza. É um minutinho só, gente. Já já. Cidade Entrevista. Muito bem, telespectadores, retornamos ao nosso Cidade Entrevista. Hoje recebendo aqui o Carlos Henrique, que é engenheiro agrônomo e químico. E hoje nós estamos falando sobre as pragas. São muitas pragas, né, CH? Nossa. Nós paramos antes do intervalo e vamos dar a sequência aí agora. Então, Paulo, como a gente estava comentando, né, são inúmeras pragas, né? Então nós vamos tentar abordar aquelas principais, aquelas que normalmente são mais recorrentes aqui na nossa região, tá? E apenas citando uma ou outra que normalmente incomoda, né? Claro. Uma que eu acho que todo mundo também já teve problema é a tal das pulgas, né? A pulga. Então, como eu falei no bloco anterior, né, a pulga, ela foi responsável, né, pela transmissão, né, da peste bubônica lá na Idade Média. Então, ela era uma praga dos roedores, né? Ela é um parasito dos roedores, e consigo ela ia levando as bactérias. E com isso foi disseminando aquela praga, né, por toda a Europa, né? E além de tudo, né, a pulga ela causa uma alergia terrível, né? Então, onde ela pica a pessoa, causa aquele incômodo no animal, o animal fica coçando, aquilo vai dando uma alergia terrível, vai dando feridas, né? Então, uma praga terrível as pulgas, né? Uma outra que eu vou citar, não vou abordar muito, são os ácaros, né? Então, os ácaros estão presentes em todos os ambientes, né? Principalmente onde tem pássaros, porque eles são parasitas dos pássaros, né? Então, quem tem problema, por exemplo, com pombinha, com pardal, então onde esses animais fazem o ninho, né? Aquilo vai enchendo de ácaro. E piolhos também, tá? Tanto piolho como ácaro. Então ele causa alergia, causa rinite, né? E para quem tem problema de asma, né? Terrível. Nas vias respiratórias, né? Direto.
Uma das principais pragas, né, que eu acho que isso aí afeta toda a população de uma maneira geral, principalmente o público feminino, né, são as baratas, né? As Terror baratas, das mulheres. As baratas, né, aqui em São Lourenço a gente tem aquela barata de esgoto, que é aquela barata marrom grandona, né, que ela se alimenta, né, ela vive no esgoto, se alimenta dos restos, né, no esgoto. E tem uma outra barata que ela é específica de cozinha, né? É uma barata pequenininha, ela não é filhote da grandona, não. A barata grande, o nome dela é Periplaneta americana, tá? Certo. Ela é grandona, né? Ela vive no esgoto e tal. E a menorzinha é a Blatella germânica. A que mais assusta é a grandona, né? Porque ela já é mais asquerosa, né, como diz o povo. Feia. E a barata, que acontece? É um animal, como ela vive no esgoto, então ela transmite tudo aquilo que vai para o esgoto. Então, diversas bactérias, diversos vírus, fungos, protozoários, verminoses, né? Além de diversos outros problemas de alergia, né, são relacionados com a barata, tá? Então, uma das principais pragas, né, que a gente tem, né, eu posso falar que o carro-chefe da minha empresa é o controle de barata, especificamente da Blatella germânica, que é aquela baratinha de cozinha, né? Então, todos os hotéis, né, na parte de cozinha, tem esse problema dessa barata. Às vezes até em casa também, né? São baratas resistentes. Em residências também tem, né? Mas padaria, açougue, mercadinhos, né? Todos têm. Uns têm mais, outros têm menos, né? Às vezes a pessoa não vê, né? O que é muito comum, a pessoa falar, eu nunca vi barata aqui. Realmente é difícil ver, porque a barata tem um hábito noturno. Segundo alguns estudiosos, ela só sai durante um período que está tudo silencioso a casa. Então, entre 2 horas, 5 horas da manhã, é o horário que ela sai para Parece que se alimentar. nota, né, que falta ali movimento, então é a hora que elas percebem. Exato. Então, essa é uma das principais pragas. E uma outra que eu também vou abordar aqui, que eu acho que todo mundo tem esse problema, são as formigas. Né, a gente estava comentando em off aqui, né? Ele assistiu uma palestra de uma pesquisadora, que é a doutora Ana Maria Farinha. Ela é pesquisadora do Instituto Biológico lá de São Paulo, né? Eu fiz estágio com ela quando eu estava na graduação. E ela fez uma apresentação na Maria Braga, né? Isso, eu assisti, fantástico. Ela fez um estudo sobre formigas em hospitais. Então ela foi lá no hospital lá da Beneficência Portuguesa e coletou formigas em vários setores lá, né? E ela ficou assustada com a quantidade de doenças que ela encontrou nessas formigas. Então, diversas bactérias, diversos fungos, vírus, vermes, né? E inclusive, minúsculo, né, formiga? Então, e uma coisa que ninguém dá importância, porque ela é pequenininha, ela está andando, né? Mas a formiga, todo mundo já deve ter visto isso, né? Às vezes tem uma barata morta, a formiga está lá comendo a barata morta. Às vezes ela vai no cocô do cachorro, ela vai no lixo, e depois está lá em cima da sua pia. Exatamente. Né? Então é um importante vetor de doenças a tal da formiga. Prolifera mesmo. E aquela história que o pessoal, as nossas avós falavam, né? A formiga é bom para vista? É ruim, gente. Isso aí é lenda. Não é bom para vista, não. Toma muito cuidado que a formiga é terrível. Falando sobre outras pragas, né? É uma que a gente encontra muito aqui, é a tal da centopeia, né? O pessoal também chama de piolho de cobra. É um bicho que vive em terrenos assim, onde tem muito mato, muito terreno baldio, né? Excrementos de animais, beira de rio, né? É um bicho inofensivo, ele não pica, não causa nenhum problema assim. Mas, como a gente comentou, por onde ele vai andando, ele vai disseminando fungo, bactéria, vírus, né? Porque anda também em tudo que é canto, né? Ele anda em cima do lixo, anda em cima de cadáveres, né? Então ele vai disseminando patógenos para todo lado, né? Que interessante. Uma outra praga que surgiu, né? O pessoal que já foi para Ubatuba já viu, né? É a tal da lesma. Aquele caramujo africano grande. Sim. Tá? E em alguns casos aqui, aqui em São Lourenço já havia essa praga.
Sim, e eu percebo... É uma praga que o pessoal trouxe da África, né? Com o intuito de produzir para finalidade alimentícia, né? Assim como o escargot, né? Sim. E o que aconteceu? Aquilo não teve uma aceitação boa no mercado. Meio... No final, abandonaram o negócio e aquilo virou uma praga. E Ubatuba é uma praga terrível. Quem foi em Ubatuba, quase todo lugar que você vai tem aquele caramujo. Você fala que ela também se arrasta? Que ela deixa um rastro? Ela deixa um rastro. Isso. Tem a lesma, né? Que deixa aquele rastro, aquele negócio gosmento, né? Isso. O caramujo não, ele tem uma caracolzinho concha. mesmo ali, Ele tem um caracol, ele tem uma... É onde ele se esconde ali, né? Agora, eu já reparei, na minha casa onde eu era criança, em uma outra cidade, a gente reparava que eles aparecem, ou apareciam naquela época, sempre quando chovia, não é? Não sei se de repente a água vai infiltrando onde eles se escondem. O bicho precisa, né? Como todas as pragas, né? Um dos requisitos de todo ser vivo é água. Uhum. Quanto mais água, mais praga. Tanto é que no inverno você tem menos praga. Por quê? Tem menor umidade. Uhum. Tá? Não é dizer que não tem praga. Por exemplo, as baratas continuam lá no esgoto. Só que elas ficam mais Elas ficam escondidinhas lá. Choveu, o que acontece? Quando chove, entope a rede de esgoto, a rede pluvial, aí elas começam a desentocar. Sim. É o mesmo caso da formiga. Uhum. As formigas estão lá no terreno baldio e tal, bonitinhas. Começou a chover muito, começa a entupir o ninho, começa a matar os filhotes, tudo. Aí ela começa a migrar para a região, para dentro das residências. Então, por isso que é interessante fazer o controle preventivo, né, dessas pragas no inverno. Por quê? Você tem uma menor incidência dessas pragas e você já vai estar evitando que elas entrem para dentro da sua residência. Correto. Entendeu? Outra praga que nós vamos abordar, agora saindo dos insetos, né? Vamos falar sobre os mamíferos, né? Uma das maiores pragas, né, que a gente tem, né, na face da Terra são os roedores, né? Uhum. Os ratos, eles são basicamente, são 3 espécies, né, que a gente tem em São Lourenço e no geral, né? É a ratazana, que vive mais em beira de rio, beira de córregos, né? Que ela é maior, de maior porte. Tem um rato preto, que é o rato de telhado, que ele é excelente escalador, ele sobe em quinas, sobe em poste, escala fio, faz ninho em forros, em laje. Nossa. E tem o camundonguinho, que é aquele ratinho pequenininho, né, mais simpático, que ele vive em terrenos baldios, vive no meio de mato, né? Uhum. Os ratos, eles são vetores de inúmeras doenças também, Nossa. tá? Em especial a leptospirose, né? E uma outra que surgiu há pouco tempo, que está aparecendo na região, é a antavirose. É um vírus, tá? Que acontece? Onde tem muito rato, ele vai proliferando e vai tendo esse vírus. A pessoa, quando vai fazer a limpeza, aquela poeira Que entra sobe. pelos pulmões, tá? E aquilo confunde com gripe. A pessoa acha que está gripada. A hora que ela percebe, já era. Mata a pessoa em uma semana. Então a antavirose, ela tem expandido muito na zona rural. Então, pessoas, por exemplo, que têm rancho, que têm sítios, tem que tomar mais cuidado. Porque está associado com milho, com ração de animais, né? Uhum. Então ela tem causado um problema muito sério, tá? E já foi notado alguns casos aqui na região. Bom ficar alerta, hein? Uma outra praga, né? A gente comentou agora há pouco tempo, né? As aranhas, né? Famosas. As aranhas. Dentre as aranhas, né? A gente tem muito na região aqui, aquela aranha armadeira, tá? Ela causa ela pode picar uma pessoa, pode causar uma dor muito intensa, né? Principalmente em crianças e pessoas de idade. Em especial tem uma aranha agora que surgiu, que está aparecendo na região, que é a aranha marrom. É uma aranha pequenininha, tá? Ela é 2 centímetros, ela é pequena, mas ela tem um veneno muito potente. E você tem que tomar fazer um tratamento específico, tem um soro específico para ela. Porque ela necrosa, né? Ela necrosa os tecidos. Então, uma aranha muito perigosa. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com esse tipo de
animal. Inclusive o CH estava mostrando aqui antes uma foto de uma vítima dessa aranha, mas só que é uma foto muito forte, nós não vamos colocar. Mas é perigosíssima, viu? Perigosíssimo. Uma outra praga aqui, falando um pouco sobre as aves, uma praga que está aumentando muito em São Lourenço, que todo mundo já deve ter tido problema, são os pombos. Pombos. Os pombos, né, além dos excrementos que suja a parede, né, faz aquela bagunça, né, as fezes, né, eles podem causar várias doenças. Tem a criptococose, histoplasmose, ornitose. Então são várias doenças que podem ser transmitidas pelos excrementos. Além dos ácaros e os piolhos, né, que onde o bicho anda, ele vai disseminando. Tá? Então é uma praga que tem aumentado muito, né? Normalmente o pombo está associado com animais. Quem tem cachorro tem problema com pombo. Por quê? Muitas pessoas às vezes saem de manhã, enchem a vasilha do cachorro, o cachorro vai lá, come um pouquinho e vai descansar. A pombinha vai lá e come de dia. Né? À noite é o rato que vai comer. Então quem serve tem toda cachorro a comunidade. tem problema com pombinha, problema com rato. E outra coisa que tem aumentado muito também, gambá, né? Gambá. Ouriço, a gente tem encontrado. Tem gambá, você já vi aqui. Uma outra praga, Pablo, são as maritacas. As maritacas, devido à legislação, né, é crime inafiançável você matar pombinha. E, inclusive, a maritaca também. Né? Crime inafiançável é um crime ambiental. É um crime ambiental que você não tem fiança, você é preso ali se você for pego em flagrante. Então as maritacas, devido a essa legislação mais rígida, né, elas aumentaram demais. E elas causam um problema seríssimo. Já teve casos de incêndio, né, que os peritos não descobriram a causa e associaram com maritaca. Porque ela vai roendo os fios toda a fiação, e aquilo fecha o curto e causa um incêndio. Sim. Entendeu? Além do telhado, ela rói aquela telha também. Eu já teve cliente, por exemplo, que ela roeu aquela parte do isolante térmico, né, do aquecedor solar, rói tudo aquilo lá, você tem que substituir. Problema de TV a cabo, né, num hotel, né, o pessoal estava reclamando que não estava pegando a televisão. A maritaca tinha ruído o sinal, literalmente. A maritaca roeu tudo, cara. Ai, ai. Outra praga aí, rapidamente, os escorpiões, né? Os escorpiões aqui em São Lourenço nós temos, aqui na região central, temos registro de escorpião, né? Eu já estou há mais de 20 anos trabalhando aqui, né? Então é uma praga que vem aparecendo, vem aumentando, né? Bem perigosa. Ela basicamente tem o escorpião amarelo, que é o Titus cerulatus, né? Ele causa uma dor intensa. Se for uma criança, uma pessoa de idade, pode levar ao óbito. Tá? Uma outra praga são os carrapatos. Os carrapatos, eles causam um incômodo terrível, causam uma coceira muito grande. Tem gente que é alérgico, tem que tomar anti-histamínico. No cachorro pode matar. Pode matar, pode transmitir doença para o animal, né? E especialmente o carrapato estrela, né? Que ele está associado com animais silvestres, né? Principalmente as nossas capivaras. Então ele transmite a febre maculosa, que é uma bactéria que pode matar uma pessoa. Caramba. Tá? Então, é uma praga que tem aparecido aqui, né, já na nossa região. Um outro animal também que tem causado problema na região são os morcegos. Também. Quase todo telhado que eu vou tem morcego. Aqui em São Lourenço o animal é protegido por lei, crime inafiançável matar. Ah, também é? Também é. Não sabia. E o que acontece? Eles, como os telhados nossos não são bem vedados, o que acontece? Eles acharam um ambiente propício, é escuro, não tem predador, não bate sol, não paga aluguel. Tá ali, de graça. Então, rapaz, aumentou demais. Então aqui nós não temos aquele hematófago que suga sangue, né? Sim. Apesar que já teve registro na nossa região, mas aqui é mais aquele que se alimenta de insetos e verdura, de frutas, né? Então são dois que têm aparecido. Percevejo a gente já falou, eu não vou comentar mais, né?
Além disso, a gente tem pragas, né, que causam danos em grãos armazenados, né? Todo mundo já deve ter visto aquelas borboletinhas que fica dentro do seu armário da cozinha. Ah, sim, sim. Aquelas borboletinhas são umas traças. Aquelas traças, elas se alimentam de farinha, elas se alimentam de macarrão, tá? E aquilo, ela não causa nenhuma doença, né? Mas ela vai disseminando, ela vai propiciando o aparecimento de fungo, de bactéria, que vai acabar que você vai ter que jogar aquele alimento fora. Sim, apodrece ele mais rápido. Vai apodrecer um alimento mais rápido, né? E ela vai dando aqueles excrementos, né? Então vai contaminando aquele alimento. Correto. Uma outra praga, ela não transmite doença, mas ela causa um problema seríssimo, que é a destruição do patrimônio. São os cupins. Ah, Né? Eu fiz um trabalho um tempo atrás lá na Ermida. Os cupins tomaram conta daquele altar. nossa. Então teve que fazer um processo de restauração, aquele altar, tudo com aquela madeira entalhada. Aí já não tem pessoas qualificadas para fazer isso, que lá teve que ir lá para São João del Rei, tá, com artesãos, tal, fazer aquele material, tá? Então os cupins, eles também causam problemas sérios, né? Literalmente destruíram. Destrói pianos, né? Eu faço muito pianos, forros, né? Portas, né? Então, eles causam um prejuízo muito grande, né? Tem as traças, que são também pragas domésticas. As traças foram roupas, né? Roupas, sim, Às vezes né? você tem lá uma camisa bacana, a traça furou, vai ficar aquele furinho. Por mais que você emende, não vai ficar a mesma coisa. Já vai ficar o sinal ali. E elas se alimentam também em bibliotecas. Adoram livros, papel. Papel, então estragam livros, né? Então, em bibliotecas tem um controle sistêmico com relação a traças, né? Tem os carunchos também. Os carunchos, eles atacam os grãos armazenados. O caruncho ali ataca milho, ataca feijão, ataca macarrão. Então, vários grãos são atacados por carunchos. Eles não causam doenças, mas em compensação destrói todo aquele alimento. E eles vão fazendo as necessidades deles, né? E aquilo vai putrificando, né? Vai causando, vai levando vírus, bactéria, fungo e vai estragando aquele alimento. No final, você tem que pegar e jogar fora aquele alimento. Tem uma outra praga interessante aqui que eu não citei, é uma lagarta, é uma taturana nova que apareceu na região. Ai, nova. Ela chama Lonomia oblíqua. É uma taturana que ela pode matar uma pessoa. Nossa. Você vai, todo posto de saúde que você vai, tem a foto dela lá, Lonomia oblíqua. É uma praga que veio do sul, ela já tem aqui na nossa região, e ela causa uma queimadura tão forte que a pessoa tem que tomar um soro. É o soro antilonômico. Nossa. Muito sério. E já está na área urbana. Já tem na área urbana, a gente já teve alguns relatos dela. Tá? Olha, grave então, uma isso outra aí. praga que tem aparecido na nossa região. Além das taturanas comuns que todo mundo já deve ter visto, já deve ter tomado uma queimada dela, quando a né? gente era criança, é terrível. Outras pragas, só citando, você tem abelhas, marimbondos, mamangavas. Perigoso. São pragas também que também podem causar até uma morte numa pessoa, né? Então a gente tem relatos de acidentes sérios com abelhas, Tem gente que é alérgico. com marimbondos, né? E então é uma outra coisa que tem aparecido muito também na nossa região. Lacraias, tá? Não vou citar, mas tem alguns casos que ela também pode causar uma dor intensa. Ela tem um ferrão que ela pica uma pessoa, também pode dar uma dor muito forte, né? Tem alguns casos que você tem problema com lacraias. E, bom, é uma lista extensa, né, CH? Como eu te falei, ô Pablo, então a gente podia ficar horas aqui falando sobre pragas, né, O tempo cara? é muito curto, mas é o seguinte, gente, nós convidamos ele para vir hoje e vai voltar mais vezes. Porque, lógico que não vai dar tempo de tratar aqui, nós já estamos com o tempo um pouquinho estourado, né? Mas o CH também atua na área ambiental.
Exato, é? eu atualmente eu atuo também junto com o Ministério Público, sou perito ambiental, atuo nas comarcas de São Lourenço, Carmo de Minas, Caxambu, Conceição do Rio Verde. Então a gente atua também na área ambiental, que tem muito a ver com a área de controle de pragas, né? Está interligado, Está vamos dizer muito assim. ligado na parte de meio ambiente, ecossistema, né? Então, como te falei, as pragas tem uma quantidade muito grande de pragas, né? Se a gente fosse falar, dá para falar muito tempo, né? Então, as principais são essas, né? Eu estou à disposição, o que vocês precisar. Estamos gerando Depois aqui eu o seu vou- contato. Vai ter o meu contato, eu estou à disposição. A gente tem uma página no Facebook, quem quiser pode ir lá colocar sua pergunta, suas dúvidas. Estou à disposição dos Não, vai voltar mais telespectadores vezes. para Vai. esclarecer todas as dúvidas com relação às pragas. Porque afinal, o que não falta é praga nesse país, né? Pois, Tem alguma assim, vai terminar assim lá por Brasília, mais ou menos? Lá deve estar infestado, lá tem um negócio, lá tá brabo, né, cara? você sabe que eu tive uma proposta de abrir uma filial lá em Brasília, né? E eu tava conversando com os amigos, né? Falei, pô, mas como é que nós vamos fazer? Eu falei, tô fazendo umas parcerias já. Já falei com a Al-Qaeda, Talibã, Estado Islâmico. É só lá pra dar jeito, né? Tem que ser uma ali é erradicação mesmo, não tem Ali como. o negócio é brabo. Ali tem que Controle não ser- adianta. Ali tem que ser um veneno pesado mesmo. Oh, meu Deus. CH, muito obrigado. Obrigado Foi um você, prazer. Pablo. Foi um prazer poder estar aqui, a gente discutir um pouco sobre as pragas e poder passar um pouco do que a gente sabe, né? Eu estou há 22 anos, né, com a empresa em São Lourenço, mas desde a época da graduação eu já trabalho com controle de pragas e a gente está sempre aprendendo, né? Recentemente eu tive aqui fazendo um curso aqui, semana passada, terça passada, eu estive em Pouso Alegre, o dia inteiro estudando sobre pragas. Não pode parar. Não pode parar. Né? É um constante estudar, aperfeiçoar e assim vai indo. Exato, Né? a gente está sempre estudando. Se caso você tiver alguma dúvida, é igual ele mesmo disse, tá aí, nós geramos o Facebook, geramos o endereço e pode também no nosso e-mail, né, você enviar suas questões, porque nós vamos convidá-lo para vir mais vezes e isso aí com certeza vai ter muito assunto. Você e o Renato vão ser os campeões, o Renato do Procon, vão ser os campeões aqui de correspondência, tá certo? Com certeza, estou à disposição. Abraço, CH. A gente volta no próximo Cidade Entrevista. Obrigado a você pela audiência. Até lá.